Você está acompanhando aí imagens ao vivo, neste momento, direto de Israel. Há uma grande atenção, porque os alarmes soaram, alerta máximo em Israel para os bombardeios. Essas imagens são de agora, de Tel Aviv, imagens ao vivo. Então, a qualquer momento você pode ver imagens de mísseis sendo enviados ou interceptados no céu de Tel Aviv. Torcendo, claro, todos nós aqui, para que não haja mais feridos, não haja mais mortos. Até este momento, 6 foram as pessoas assassinadas, mortas pelos ataques do Irã contra Israel. Ataques de ontem e de hoje. 3 pessoas morreram ontem, 3 pessoas morreram hoje. Pergunta agora do Cristiano Vilela ao André Last, enquanto você segue acompanhando imagens ao vivo de Tel Aviv, em Israel. André, boa noite, sempre bom falar com você aqui na Jovem Pan, sempre esclarecedor, pelo menos num contexto como esse, um contexto muito triste, mas é importante obtermos notícias, informações dos diversos pontos de vista. Acompanhando bastante a sua fala, suas considerações, eu fico com a impressão que estamos chegando realmente num momento onde um conflito como esse, de Israel e Irã, acaba não tendo um plano B, não tendo realmente talvez uma saída pacífica que não seja realmente Israel conseguindo aniquilar as estruturas nucleares do Irã e eventualmente conseguir fazer com que possa desestruturar do ponto de vista armamentista, do ponto de vista até político, o Irã nesse momento, hoje como país. Vilela, eu preciso te interromper nesse momento. A gente viu ali no céu de Israel uma imagem de mísseis. Jerusalém é esta cidade, as imagens que estão agora na tela. A gente vê mais mísseis sendo enviados. Não sei se exatamente são os mísseis ou se ali é justamente o sistema de defesa de Israel. André, talvez você possa nos ajudar aí, mas são imagens ao vivo deste momento em que há uma grande tensão e alerta máximo em Israel. Céu de Jerusalém nesse momento, as imagens ali sendo cortadas no céu, né? O céu de Israel nesse momento sendo cortadas por essas imagens que não sei precisar se são de mísseis ou se são do sistema de defesa israelense. Aí, imagens ao vivo, 2 horas e 42 minutos, 2 horas da manhã e 42 minutos em Israel. Essas são imagens ao vivo. André, você sabe me dizer se a gente consegue identificar se essas são imagens de mísseis ou do sistema de defesa? Pelo meu conhecimento, parece ser imagens do sistema antiaéreo israelense trabalhando. Que é o domo de ferro, não é isso? Que é justamente... Não necessariamente o domo de ferro. Existem 3 níveis de sistema antiaéreo. O domo de ferro são para mísseis pequenos ou para destroços de mísseis maiores. Mas existe aqui o tapete vermelho, né, o David Shield, o escudo de Davi, que é o sistema intermediário para mísseis de cruzeiro e mísseis maiores, e o Arrow, que seria a tradução direta para flecha, que seria o sistema antimíssil para mísseis balísticos e mísseis de grande porte. Aí agora a imagem está muito longe, não dá para identificar, mas pela trajetória da imagem que a gente está vendo agora na Jovem Pan News, me parece que essas imagens são do sistema antiaéreo israelense funcionando. Tá aí imagens ao vivo agora de Israel. A gente segue acompanhando, naturalmente torcendo para que não haja mais feridos, não haja mais mortos. Já havia uma grande expectativa. A população de Israel foi alertada há poucos minutos, tão quanto há poucas horas também, para que se dirigissem a locais seguros, que são os bunkers subterrâneos, onde há uma maior proteção. Essas imagens também são imagens ao vivo do céu de Israel neste momento, onde são 2 horas e 43 minutos da manhã, aí já na cidade de Tel Aviv. Essas são imagens do céu de Tel Aviv neste momento. A gente lembra que há o ataque massivo do Irã contra Israel. Eles apostam, inclusive, na sobrecarga do sistema de defesa, então, em muita quantidade, não só na potência, mas em muita quantidade, justamente para sobrecarregar o sistema de defesa. E a gente vê ali os mísseis sendo interceptados pelo sistema de defesa neste momento em Israel, onde, neste momento, 2 horas e 44 minutos da madrugada, a população foi alertada há poucos minutos para que se dirigissem aos abrigos, aos bunkers, aos locais subterrâneos de segurança, para que justamente não fossem atingidas
por nenhum míssil que possa passar pelo sistema de defesa ou por destroços, como a gente tem visto. Imagens impressionantes, hein, André? Sim, isso realmente é o sistema antiaéreo israelense funcionando. Eu estou recebendo aqui realmente mensagens atualizadas dos principais canais de notícias de Israel, que parece que informam 50 mísseis balísticos foram disparados contra Israel agora à noite, na madrugada, nessa última leva. E existem alarmes tocando em Jerusalém e no sul de Israel. Tá aí, imagens ao vivo de Israel. Cristiano Vilela, quero também a sua análise sobre essas imagens, que são imagens impressionantes. A gente imagina a tensão, a preocupação, apesar de toda a segurança que é oferecida ao povo de Israel. As novas construções têm ali nas suas próprias edificações esse sistema de defesa, um bunker dentro da própria casa, alguns apartamentos também. Os mais antigos não têm, mas há diversos outros bunkers coletivos, inclusive, às vezes do mesmo prédio, às vezes de um bairro da cidade, locais públicos onde os israelenses podem se abrigar e se colocarem de alguma maneira em local onde haja água, um mínimo de alimentação e um mínimo de segurança para que não sejam atingidos, mas independente de toda a segurança, não deixa de ser uma imagem realmente impressionante. Cristiano Vilela. Pois é, Koba, as imagens são impactantes à medida que nós temos ao fundo imagens da cidade de Jerusalém. Você percebe prédios, edifícios residenciais e vê o céu sendo cortado por um bombardeio, evidentemente interceptados pela estrutura fabulosa que Israel tem no sentido de se proteger desse tipo de ataque aéreo. Mas é algo realmente bastante impactante, algo que chama a atenção e que pode eventualmente fazer com que exista a preocupação de que mais e mais vítimas possam eventualmente ser atingidas nesse bombardeio. Isso nos dá essa impressão, nos faz ter essa reflexão, especialmente num contexto como esse, onde nós temos ali uma guerra efetivamente se encaminhando para a sua existência, no contexto de uma disputa entre dois estados, entre Israel, entre o Irã. Então, esse tipo de imagem, de fato, são imagens muito fortes e que fazem com que realmente a gente comece a visualizar de uma forma mais efetiva os contornos que isso tudo pode ter no dia a dia da sociedade, no atingimento de civis de uma forma geral. Infelizmente, são imagens que fazem com que a gente tenha um contato muito presente, muito marcante com essa guerra e com todas as consequências que essa guerra tenha e que possa ter cada vez mais para as populações dos dois países e, por consequência, de toda a região e de outras partes do globo. Ô André, já havia uma grande expectativa sobre esta madrugada em Israel, que os ataques eles se intensificam durante a madrugada. Há algum motivo específico para isso? É para atingir a vulnerabilidade do povo israelense, que poderia estar no horário noturno, despreparado, dormindo, enfim? Tem alguma outra questão que possa estar envolvida também nessa predileção pela madrugada, pelo horário noturno para os ataques que são enviados contra Israel? Existe um motivo técnico, existe um motivo político e estratégico. O motivo político e estratégico está na cabeça dos iranianos e a gente não tem como saber o que eles concluíram. O motivo técnico é que esses mísseis que eles estão lançando, esses mísseis balísticos, eles possuem um sistema de combustível, de alimentação de combustível, né? De combustível líquido. E você precisa misturar combustível líquido com oxigênio. E isso é altamente inflamável. E a gente está em junho, é muito quente no Irã, é muito quente em Israel. Então, é mais seguro a preparação desses mísseis em um ambiente noturno do que num ambiente diurno, quando ele é lançado, se eles são lançados da superfície. Como o Irã não tem uma imensa, vasta rede de silos e subterrâneos para lançar esses mísseis, e eles são lançados na superfície, a preparação e o lançamento é feito em horas noturnas, porque esfria
o ambiente e é mais seguro para quem prepara isso, para que o míssil não exploda enquanto ele está preparando. E uma informação importante que eu recebi agora também é que o exército israelense divulga que concluiu uma ampla onda de ataques em Tehran, agora faz 3 minutos que eu recebi essa mensagem, contra infraestruturas do projeto de armamento nuclear iraniano e depósitos de combustível, que caças da Força Aérea, guiados pela inteligência, concluíram há pouco uma extensa série de ataques em Tehran contra diversos alvos ligados ao projeto de armamento nuclear do Irã, incluindo a sede do Ministério da Defesa iraniano, o quartel-general e outros objetivos. Ô André, antes do Vilela concluir a pergunta que ele estava te fazendo, você fala aí sobre um ataque em relação a pontos de combustível que teria acontecido há pouco. Essa também é uma estratégia que parece cada vez mais comum, né, de atacar pontos de geração de energia, pontos de infraestrutura desses países. Há um risco também de que isso seja um objetivo do Irã contra Israel. Estou falando em relação às usinas termoelétricas, às usinas de dessalinização da água, né, que Israel utiliza para abastecer as suas cidades. Tem uma preocupação em relação a isso também por parte de Israel? Com certeza absoluta, o Irã vai tentar atingir todos os pontos estratégicos de Israel. Mas eles vão primeiro tentar atingir os pontos estratégicos militares, que é da onde que saem as decisões de atacar pontos estratégicos do Irã. Então, obviamente que centros de energia, centros de produção de energia, obviamente que infraestrutura civil de transporte, né, linhas de trem, bases importantes, aonde milhares de soldados servem, mas, ao mesmo tempo, atingir os civis israelenses, que foi o que aconteceu ontem, que foi o que aconteceu hoje, né? Eles estão atirando nas cidades israelenses sem mirar um alvo específico e estão atingindo casas e edifícios onde moram os civis, que agora é bem diferente do que Israel fez no primeiro dia. Perfeito. Agora sim, Cristiano Vilela, sua pergunta. André, então, retomando o questionamento que estava fazendo, acompanhando as suas considerações, passa a impressão de que não se visualize, talvez, algum outro tipo de saída para esse conflito, especialmente sob um olhar de Israel, que não seja efetiva destruição do potencial bélico do Irã, especialmente no que se relaciona ao potencial nuclear, como um aspecto que aí sim pode dar pelo menos o mínimo de preservação de Israel, no sentido de que pelo menos os ataques em destruição em massa acabariam sendo cessados com esse tipo de prática. É esse o caminho? Realmente não existe talvez um meio termo? Não existe talvez uma possibilidade de composição que não seja realmente o fim das estruturas nucleares do Irã? O único meio a única opção, a única constelação aonde existiria um caminho do meio depende não de Israel, mas sim do Irã, né? É o governo do Irã, é o regime iraniano que precisa decidir, ponderar e aceitar as exigências do mundo ocidental e das potências que há mais de 10, 12 anos insistem para que o Irã abdique do seu programa nuclear militarizado. Enquanto que o Irã não abdicar do programa nuclear militarizado, vai existir uma tensão imensa entre as partes, e o principal ator vulnerável nessa história é o Estado de Israel, que está no Oriente Médio, que é um país pequeno, de 10 milhões de habitantes, que tem sido ameaçado pelo Irã, que é um país que tem uma dimensão territorial de metade da Europa, que está ameaçando a existência de Israel desde então. Então, a composição ela precisa partir do Irã. E aí o Ocidente e o mundo livre vai negociar com este país
que está disposto a negociar, que estaria disposto a negociar um acordo. É um regime que tomou o poder à força há 46 anos atrás, que oprime a população interna, que oprime as minorias, que oprime as mulheres, que ameaça destruir outro país vizinho na região e que está indo atrás de armas de destruição em massa. Então, eu acho que se a gente for voltar para a história, há 85 anos atrás, 87 anos atrás, muitas pessoas vão concordar comigo agora que o mundo precisaria ter feito muito mais e muito mais esforço para tentar evitar que a Segunda Guerra Mundial começasse com a invasão nazista à Polônia. E se isso tivesse sido levado a cabo, a gente teria 60 milhões de pessoas vivas hoje em dia. Perfeito. Professor Furriela, quero perguntar para você sobre essa questão, justamente, essa peculiaridade, né, esse detalhe, que é justamente não se preocupar com o civil, não se preocupar com a população não militar, com um cidadão, às vezes um idoso, às vezes uma criança. Aparentemente, os ataques do Irã contra Israel não têm um alvo específico, tanto que das 3 mortes de ontem, pelo menos, em locais totalmente diferentes, né, pelo menos um deles muito distante de onde morreram os outros 2. Qual é a repercussão jurídica que isso tem? Isso pode gerar condenações na Corte Internacional de Justiça ou no Tribunal Penal Internacional ou algum tipo de resolução do Conselho de Segurança da ONU? E isso teria alguma efetividade para um Estado como o Irã? Bom, primeiro, né, que os motivos, né, pelos quais o Irã utiliza desse tipo de expediente? Bom, primeiro, que ele não tem um serviço de inteligência tão preciso quanto Israel, por óbvio, para identificar alvos militares que sejam mais estratégicos. Sabe daqueles evidentes, né, aqueles que fazem parte dos mapas, mas não especificamente esses. Um outro motivo que leva o Irã a fazer esse tipo de ataque mais aleatório é que fica mais difícil ser identificado. Porque além dos equipamentos nos 3 níveis, né, que o André mencionou, que Israel tem, que são altamente tecnológicos, também são utilizados aqueles convencionais, né, através de outros tipos de equipamentos para repelir, para proteger de ataques de mísseis. Então, se você faz muito aleatório, fica mais difícil de identificar. E, por último, porque o impacto, né, de você atingir populares, o caos que se cria, a apreensão, a população israelense toda ela em bunkers, esse efeito todo, ele é gerado justamente quando você ataca alvos civis. Mas, enfim, com relação à parte jurídica, ataques a civis, eles são condenados internacionalmente e tem previsão legal para isso nas convenções, principalmente nos tratados de Genebra, do direito da guerra. A guerra a gente acha que não tem regras, né, mas ela tem. Ela não é um caos, ela não é o quanto pior melhor, ela não significa que qualquer tipo de ataque é válido quando você está defendendo os seus interesses. Não, não é assim. Ela tem regras. E esses ataques a civis, a forma como o Irã organiza as suas represálias, né, as respostas que ele dá aos ataques israelenses, ferem diretamente isso, porque tem objetivo claro de atingir civis. Você tem como responsabilizar o Estado iraniano. Mas o principal tipo de responsabilização que se usa internacionalmente para crimes de guerra é nas pessoas das autoridades. Então é o presidente da República, os altos comandantes militares, os generais, ou até mesmo patentes mais baixas que você consiga identificar que as ordens partiram desses. Então, sim, né, você pode levar a tribunais internacionais as autoridades que tomaram as decisões. Existem 2 tipos. Você tem o Tribunal Penal Internacional, né, que pode o Irã entender que seus cidadãos não estão sujeitos, ou pode a ONU criar ainda tribunais especiais nos moldes como fez para a ex-Jugoslávia, para o Tribunal de Nuremberg para os nazistas e etc. Agora, por fim, o que acaba acontecendo no frigir dos ovos? O Irã não vai entregar suas autoridades a julgamento, eles estão protegidos pelo regime iraniano atual. Se ele for derrubado, a gente pode chegar nisso. André, esse é um ponto muito interessante que eu quero tratar com você, porque quando a gente teve
7 de outubro de 23 e o conflito que se intensificou a partir dali, claro que era um conflito já pré-existente há muito tempo, mas a intensificação do conflito a partir daquele ataque terrorista do Hamas, surgiu essa discussão, né? Que o Estado de Israel é um Estado que deve observar as regras e o Hamas era um grupo terrorista que não observava regras nenhuma regra, matando civis, matando mulheres, crianças, idosos, enfim, pessoas indefesas e etc. Só que agora a gente está falando de ataques a civis vindos do Irã, que é um Estado reconhecido, que tem assento na Organização das Nações Unidas. Não só assento, mas tem voz. Aliás, é fundador, inclusive, da ONU também. Como você vê essa distinção do tratamento, essa facilidade para descumprir, inclusive, as regras de guerra do Tratado de Genebra, agora não falando mais de um grupo terrorista informal, enfim, mas de um Estado constituído, André Last? Bom, a ONU já há muito tempo se transformou em uma organização ineficaz, ineficiente. É uma grande assembleia, né? A Assembleia Geral da ONU, ou as suas agências são grandes assembleias onde cada país tem um voto, independentemente do tamanho e da relevância desse país. Votam em blocos por interesses de troca, né? Então, a maior parte desses 193 votos que existem são de países não livres, são de países parcialmente livres ou ditaduras, onde as democracias liberais se transformam em países minoritários na soma dos países. Então, aí a gente tem absurdos, como, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos já foi presidida pelo Irã, já foi presidida pela Arábia Saudita. Comissão de Direitos da Mulher foi presidida por esses dois países também. A Síria, há um tempo atrás, quase ganhou uma comissão de desarmamento durante a Guerra Civil, baixo o governo de Bashar al-Assad. Então, a gente está falando, ainda hoje, em 2025, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e outros países estão em comissões de direitos humanos. Então, é muito difícil para nós que enxergamos de forma analítica e objetiva a Organização das Nações Unidas, enxergar qualquer coisa que eles falem com uma certa seriedade se não fizer um certo sentido lógico, entendeu? Então, o Irã é um país soberano, o Irã está atacando civis, o Irã está mirando em cidades israelenses sem precisão. Só que acho que o mundo ele está dividido em dois. Ele está dividido em aqueles países que apoiam o Irã e não se importam com a violação do direito internacional, e aqueles países que não têm nenhuma expectativa que o Irã cumpra a lei internacional. Ao mesmo tempo, eles esperam que Israel cumpra a lei internacional, porque a expectativa e a régua que eles julgam Israel é muito maior, e às vezes acima do necessário, né? E, ao mesmo tempo, os países que apoiam o Irã são contra Israel e vão utilizar todas as medidas e os formatos possíveis para dizer que Israel que está violando o direito internacional. Aqui é muito claro e é muito fácil, juridicamente, provar por A mais B que Israel está atingindo alvos militares e o Irã está atingindo alvos civis.